Aula 4 já, hein? Tá quase pertinho aí do final, a gente já passou dos 50% do mini curso, já estamos chegando perto aí do final da semana do italiano hoje, hein? Mas ainda tem bastante conteúdo para ver pela frente. E nessa aula aqui eu vou ensinar para você como se apresentar em italiano. Isso é fundamental, né? É um dos primeiros passos que a gente dá em qualquer idioma é a gente conseguir se apresentar. Já é fantástico quando a gente consegue falar algumas frases assim, né, em italiano. Então vamos lá. Nessa aula aqui eu vou ensinar vocês a dizer você a dizer as suas informações pessoais. Quais? Nome, sobrenome, apelido, idade, origem, endereço, número de telefone e o e-mail, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó. O que eu fiz? Eu coloquei para você a pergunta e a resposta. Por que eu coloquei os dois? Porque você precisa entender o que a pessoa tá te perguntando. Ou também, às vezes, você vai fazer amizade. Então, você fala o seu nome e aí você pergunta o nome da pessoa. Então, esse conteúdo aqui você pode usar em inúmeras situações, tá bom? Ao fazer amizade com alguém, em uma entrevista de trabalho. E as situações aí são inúmeras, né? Então vamos lá, ó. Começando pelo nome, que em italiano se diz nome, tá bom? Então, a primeira forma de perguntar é: come ti chiami? Come ti chiami? E aí você responde mi chiamo e você coloca o seu nome, né? Aqui eu coloquei o meu. Então, mi chiamo Jessica. Outra forma de perguntar é: qual é il tuo nome? Qual é il tuo nome? Que é qual é o seu nome? E aí, nesse caso, você responde il mio nome é, no meu caso é Jéssica, ali você vai colocar seu nome. Il mio nome é. Inclusive, se você tiver dúvida de como pronunciar o seu nome em italiano, eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá no Instagram exatamente sobre esse assunto. Deixe lá o seu nome e eu vou responder em vídeo mostrando para você como que pronuncia o seu nome em italiano. Legal, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Agora vamos dar continuidade. Esse aqui é nome, fechou? Agora aqui é o sobrenome. Sobrenome em italiano se diz cognome. Cognome. Lembra que o GN tem som de NH? Então aqui é cognome. E a pergunta geralmente é uma só. Qual é il tuo cognome? Sempre que tiver esse apóstrofo aqui, você vai juntar tudo. Qual é il tuo cognome? Qual é o seu sobrenome? E aí, você vai responder il mio cognome é. E aí, no meu caso, il mio cognome é o Johnny Colombo Rodrigues. Aqui você coloca o seu sobrenome. Você pode colocar seu nome completo lá na caixinha de pergunta do Instagram, que daí eu já mostro para você como é que pronuncia o seu sobrenome também em italiano, tá bom? Próximo ponto é o soprannome, que em português é o apelido. Isso aí mesmo, você tem que cuidar para não confundir, viu? Porque soprannome é o apelido. Então, geralmente as pessoas vão fazer o mesmo tipo de pergunta. Qual é il tuo soprannome? Qual é il tuo soprannome? Então, você responde, ó, il mio soprannome é... E no meu caso, o meu apelido é Jessie ou Keka. Il mio soprannome é... E ali você vai colocar o seu apelido, tá bom? Próximo, idade, que em italiano se diz età. Età. E geralmente a pergunta é quanti anni hai? Quanti anni hai? Quantos anos você tem? E aí aqui eu responderia ho 22 anni. Tenho 22 anos. No caso aqui, você vai colocar o número que você aprendeu lá na aula anterior, viu como tudo é numa sequência aí bem lógica? Então, você vai colocar aqui o número da sua idade e essa parte aqui, ó e anni vai ficar igual, tá? Você só vai mudar o número aqui, fechou? Próximo é origem, que é de onde você é, né? Origine. Então, aqui, ó, di dove sei?
De onde você é? E aí você responde sono di, no meu caso eu sou de Santa Catarina, Brasil. Então eu falo sono di Santa Catarina, Brasília. E você vai responder o estado no qual você nasceu, fechou? Próximo, endereço. Endereço, em italiano se diz indirizzo. Indirizzo. E a pergunta clássica é dove abiti? Dove abiti? Ó, dove significa onde. Dove? Onde? Abiti, moras. Onde moras? E aí você vai responder, ó, abito nella via. Esse aqui eu inventei, tá? Abito nella via Carlo Monte, número 15. Aqui você vai adaptar abito nella via, você coloca aqui o nome da rua, número, você vai colocar o número, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei um vocabulário essencial para você nesse cantinho, para você saber que via é rua, tá? Casa é a casa e apartamento, com 2 P's, é o apartamento. Fechou? Esse aqui é um vocabulário essencial na hora de você falar endereço, né? Então, pratique aí escrevendo o seu endereço. Agora aqui, ó, número de telefone. Número de telefono. Qual é o tuo número de telefono? Qual é o seu número de telefone? E aqui entre os números, hein? Ah, você vai precisar falar número por número. Ó, il mio numero é... E aí você vai começar da mesma forma. Il mio numero é... Aí você vai falar 48, 48, 48. O meu, no caso profissional, é 996 10 84 28. Você pode falar número por número ou juntar alguns números, tá? Então, esse é o meu número. Agora, você vai ter que pronunciar aí os seus números. Mas é bom, hein? Não deixe de fazer esse exercício, porque é uma forma de você estar praticando os números. Nem sempre a gente tem a oportunidade disso no dia a dia, né? Especialmente se você estuda o italiano sozinho, aproveite todas as oportunidades que você tiver para colocar em prática o que você aprende. Agora aqui, por último, é o endereço e-mail. Como que você vai falar o seu e-mail? Qual é il tuo indirizzo mail? E aí você pode simplesmente falar qual é il tuo mail, tá? Então, eu falaria il mio mail é jessica.colombo.italiano@gmail.com. Aí você deve ter pensado, que palavrão foi esse que você falou aqui, né? Como é que eu vou saber as pontuações? Haha! Coloquei aqui no cantinho, ó. Então, o vocabulário essencial para você conseguir passar o seu e-mail. Tem o ponto, que se diz punto, o tracinho, que se diz trattino, o underline, em italiano se diz trattino basso, o que faz sentido porque é o mesmo tracinho, só que embaixo. E o arroba se diz chiocciola, chiocciola. Isso aí, aqui tem o que, ó, as regras de pronúncia que você aprendeu lá na aula 1, ó. Chiocciola, aqui tem o que, CHI, aqui tem o CI que tem som de ti. Então, isso aí, ó. Nessa aula você aprendeu como se apresentar. Você aprendeu como falar suas informações pessoais. Lá na última aula, no sábado, na aula 6, eu vou ensinar para você como que você faz para ter o primeiro contato em italiano. Então, lá você vai aprender cumprimentos, você vai aprender várias formas de perguntar para a pessoa como ela está. A passar as informações pessoais, você já aprendeu aqui, né? Tanto a perguntar quanto a responder e muito mais. Então, não deixe de assistir a última aula e amanhã a gente se encontra aqui de novo na Hotmart, onde você vai aprender algumas frases essenciais e necessárias, na verdade, para você conseguir se comunicar bem em um restaurante na Itália. Aí, que sonho, hein? Você já teve um restaurante na Itália?
Se sim, comente aqui embaixo, só para eu saber aí como é que foi sua experiência. E se você nunca teve num restaurante na Itália, vai ser muito importante você assistir essa aula, porque pelo menos preparado para ir para o restaurante na Itália, você já tá, né? Já vai saber ali o que falar em italiano. É só pintar a oportunidade, né? Muito obrigada pela sua atenção nessa aula. Eu realmente espero que você esteja gostando muito. Se por acaso tiver alguma outra informação sua que você gostar de passar, que talvez eu não coloquei aqui na aula, você pode deixar nos comentários ou pode colocar lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu ensino ali você como que você pode estar passando essa informação, tá bom? Dito isso, a gente se vê amanhã. Ci vediamo!